Muito bem, vamos prosseguir, né? Caminhando para o fechamento da terceira unidade. O que estamos fazendo nesse momento é visitar, né, mais uma, né, contribuição teórico-metodológica, analítica, né, para que tenhamos elementos, né, de análise crítica e também propositiva para a questão, né, envolvendo a produção, a execução, o monitoramento de políticas públicas e, consequentemente, a minimização da questão das vulnerabilidades, né? Esse é o nosso grande desafio, fundamentalmente pelo histórico colonial enraizado na base da nossa sociedade. Então, da forma como eu estou construindo o curso, como estou conduzindo a nossa conversa, o que eu venho mostrar com toda clareza a partir de agora é que a análise Foucaultiana nos traz um respaldo muito interessante, que pelo menos se mostra consistente, plausível, aplicável à discussão sobre o abismo entre o discurso e a performance dos direitos humanos na sociedade brasileira. Porque todos esses elementos de uma análise microfísica nos levam necessariamente a olhar para além do aspecto meramente formal, né? Pela técnica jurídica especificamente, é aquilo que, né, já consideramos muitas vezes: Estado democrático de direito, né, a clara, expressa referência dos direitos humanos no âmbito das relações internacionais, no âmbito interno, né? Um desdobramento disso com o conceito de direitos fundamentais, né? E todo o processo de constitucionalização do direito. Porém, né, provocação que já havia trazido, olha, quase 32 anos depois, né, de publicação, de promulgação da atual Constituição, em grande medida esse discurso não rompeu, né, com um panorama meramente discursivo. Ainda não teve performatividade em grande medida. Então, o que eu estou, né, trazendo, provocando a partir de agora, é que o porquê, ou certamente um dos porquês para isso, é esse elemento da microfísica. E o que para nós é particularmente perverso, né? Porque, como já disse desde a primeira unidade, mais centradamente na segunda, o povo brasileiro, né, com marcas tão fortes, né, daquele abandono, daquele desprezo, daquele descaso, né, vítima das suas próprias carências e muito particularmente, né, mal educados, vítimas da própria ignorância, né, um padrão de ignorância que continuou a ser sustentado pelo Estado, seja formalmente colônia, seja formalmente república, né? Que chega ao ponto, né, de enganar o cidadão, né? Que recebe um diploma, mas que continua um verdadeiro analfabeto, pelo menos um analfabeto funcional. Então isso é uma reprodução do descaso histórico. E que, né, exatamente pelo fato do cidadão não ter, né, um mínimo de bases culturais, educacionais, o leva a adotar a postura patriarcal, totalitária, né? Então é o impacto, né, num contexto moderno, contemporâneo, é o impacto da indústria cultural
das grandes mídias, fundamentalmente, né? Cada vez mais sofisticadas no que tange, né, a levar adiante o processo de massificação. E aí pasteuriza-se, né, a visão do mundo enquanto sociedade de consumo. E o fetiche do consumo altamente individualizante, né, uma versão, né, mais sofisticada do velho individualismo possessivo. Então cada um cuida de si, né? Cada um construa o seu patrimônio, né? Se oriente em torno disso. A tendência de se decodificar o fetiche do consumo com a felicidade a partir do momento em que é efetivamente possível consumir, e a completa ruptura do tecido social, uma sociedade que não evolui em termos de cultura política, democrática, de direitos, uma sociedade que não percebe a própria sociedade como uma comunidade, e sim como uma sociedade de indivíduos, né? Essa particularmente é uma reflexão de um outro filósofo social muito importante da matriz, né, crítica contemporânea, chamado Bauman, né, que mostra que a partir do momento em que se estabelece uma sociedade de indivíduos, a própria ideia do indivíduo vai deteriorar a figura do cidadão enquanto sujeito de direitos. Tá? E isso é o impacto do neoliberalismo, da globalização econômica. Aqueles que não têm a sorte, porque em grande medida é uma questão de sorte, tá? De ter, por exemplo, um emprego estável, uma renda minimamente digna, tá? Para que aquele cidadão cuide de si, de sua família, a tendência no mundo contemporâneo é que esse próprio cidadão se considere um perdedor, um fracassado, tá? E não chegue a perceber que ele é vítima desse processo. Tá? Então, isso é uma construção que passa exatamente pela microfísica do poder. Tá? E nesse sentido, aliás, neste momento em que eu faço uma introdução, uma rápida apresentação dessa construção teórica, né, eu estou nesse momento para considerar com vocês aquilo que eu chamei na última videoaula, né, de um acúmulo de relações de poder pautadas na lógica da dominação, né, que seria a soma entre o poder disciplinar, todo um sistema de vigilância e controle permanente, né, com o biopoder ou a biopolítica, né, e aí trata-se de uma estratégia de poder totalizante, massificante, né, porque o objeto já não é mais o indivíduo, os corpos individuais, e sim as populações. Tá? E com esse novo arranjo político reproduzido pelos próprios estados, que tem como suporte a visão de mundo dos indivíduos que conformam, né, uma maioria no sentido de fazer com que a sua visão se estabeleça como hegemônica, o que se tem, né, é exatamente isso, o racismo de Estado. Por quê? Porque o Estado, o próprio Estado, vai fazer algo como uma cisão social. A população vai estar classificada de alguma maneira entre a parcela de normais
e a parcela de anormais. De um lado, os civilizados, racionais, humanos, sensíveis, limpos, os homens de bem, os humanos direitos, e de outro, tudo que há de pior. Os irracionais, os perigosos, os maus elementos. Essa construção que está fortemente cristalizada na base da sociedade decorre do elemento eurocêntrico, racializado, colonial, e que à medida em que é encampado pelo Estado com o suporte dos discursos, das análises científicas, daí eu ter destacado a sociologia positivista, a criminologia positivista, a antropologia de todo o XIX, que se pauta nessas categorias, sejam subalternas, sejam superiores, o sujeito primitivo, o sujeito selvagem, o sujeito exótico e, finalmente, o sujeito racional, humano. Então, é claro que no âmbito do discurso dos direitos humanos, a biopolítica mobilizou, manipulou esse discurso exatamente para a universalização de uma certa identidade, de uma certa racionalidade que estaria muito longe de universal. Mas quando a biopolítica ou o racismo de Estado são efetivamente mobilizados e implementados, tem-se a emergência dos estados autoritários ou totalitários, que são autoritários exatamente por isso, porque definem qual a parcela sã, normal, e qual a parcela insana ou anormal, que precisa ser normalizada. Daí a sociedade de normalização. Os grandes fundamentos da sociedade de normalização seriam o poder disciplinar e o biopoder. E a sociedade de normalização, vejam só, é uma sociedade que se mobiliza, que se estrutura, que se dinamiza a partir de uma percepção de norma que decorre da microfísica e não da política formal. Então não se trata do impacto da norma jurídica válida, mas da visão de mundo naturalizada pela base da sociedade. Então a sociedade de normalização é uma sociedade que normaliza subtraindo as próprias identidades, neutralizando as próprias identidades. Como eu já havia dito, todo o foco está na utilidade econômica dos corpos e das massas. À medida em que os corpos e massas confirmam a sua utilidade econômica, vão ser tidos como normais, como cidadãos, sujeitos de direitos, perante os quais o Estado vai se mobilizar para garantir direitos. Mas a outra parcela, que não introjeta, que não performatiza a sua própria utilidade econômica, contribuindo para a riqueza do Estado e da sociedade, esses são a parcela de anormais, de perigosos. Porque na dinâmica social vai haver um elemento beligerante, a percepção de que para a sobrevivência, para o florescimento, a prosperidade da melhor sociedade, é necessário controlar, reprimir e até
eliminar, preferencialmente, né, eliminar a parcela anormal, perigosa, né? Então, historicamente, o que os estados totalitários, né, o que os genocídios, crimes contra a humanidade revelam é exatamente isso. É esse deixar morrer ou esse fazer morrer a parcela que não se encaixa no padrão de normalidade e que não é o padrão, né, balizado pelo discurso dos direitos. Por esse perfil, né, e com a colocação extremamente provocante do próprio Foucault ao usar a expressão racismo de Estado, né, elementos não vão faltar para que a gente, né, exerça aquela suspeita em relação ao discurso de um Estado democrático de direito. Bom, vamos ficar por aqui. Continuamos logo na sequência. Obrigado.